Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Está começando mais uma semana. Estamos chegando cada vez mais no final do ano. Semana de 11 de dezembro de 2017. Aliás, uma segunda-feira bastante movimentada. O grupo de deputados do PSB, nesta segunda-feira, andou conversando com Joaquim Barbosa. Em mais uma tentativa de convencê-lo a se lançar ao Planalto neste ano de 2018. Quem não poderá se lançar em eleições em 2018 e não ao Planalto são Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo. O TRE do Rio de Janeiro decidiu no final da tarde de hoje, início da noite de hoje, decisão unânime pela inelegibilidade de Eduardo Paes e também do deputado federal Pedro Paulo já para 2018. A decisão foi tomada a partir de uma ação de Marcelo Freixo, que é um deputado estadual, que também foi candidato, nas eleições do Rio de Janeiro. Ele acusou o Eduardo Paes de usar a prefeitura para contratar 7 milhões, por 7 milhões, uma empresa para elaborar o plano de governo do deputado Pedro Paulo. Essas são algumas das notícias que movimentaram esta segunda-feira, que estão prometendo uma semana bastante agitada. Por isso, aceite o nosso convite, fique conosco. Estes e outros assuntos a partir de agora. O Atualidades Pampa, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, vai vai dar a sua opinião, vai discutir. Durante o programa nós vamos ter momentos de bom humor, de mau humor, vamos brigar, vamos falar todo mundo junto, mas vamos tentar fazer uma coisa legal para começar esta semana. É bom já avisar as pessoas, né? É bom já avisar que o programa é assim, sabe? É assim. Às vezes ele pode ser melhor, mas ele é assim, de hábito ele é assim. E a gente não faz nada para mudar também. Nunca se sabe. Mas eu acho que é o nosso segredo, né? É verdade. É o nosso segredo. O segredo do sucesso. Tá comprido, Gustavo Vitoriano? Eu não sei, cresceu de uma hora para outra. Sim, mas cabelo a gente Cadê o Jorge Costa? Tá, mas no lugar errado. Alô, Jorginho. Jorginho, vou fazer uma visita essa semana aí pra ajeitar o negócio. Já começa com jabá. Já começa com jabá. Coisa impressionante. O seu viúva lá de vinho lá. Viúva? Sim, porque o senhor tá de uvinha, o roxo defunto. Tá certo. Essa decisão envolvendo o deputado federal Pedro Paulo e o ex-prefeito... É muito amiguinho, viu? Eduardo Paes. São amiguinhos, são coladinhos. É. Veio mais do que na hora, viu, Marne? A gente já estava prevendo que esse Eduardo Paes, eles iam pegar mais cedo ou mais tarde. E eles vão pegar, esse negócio de inelegibilidade é só o início. Acho que vão pegar ele ainda em outras coisas. Porque a gente sabe que a proximidade dele com essa turminha, com o Sérgio Cabral, Carotinho, blá, 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 aquilo ali é tudo uma panela só. Vão pegar ele mais cedo ou mais tarde. E o Pedro Paulo não é aquele que dava biaba na patroa? Sim. Seria o candidato. Eu vou fazer uma pergunta. Quem não bate na mulher? Porque é o ministro do STF, que tu não tem mulher. Bom, esse é o detalhe. Não, tu jamais faria uma coisa dessa, tô brincando. Mas olha aqui, que gentalha, né? É triste isso, né? É triste isso. A gente sabe que existe muita campanha, coisa organizado, orquestrado. Sim. Por exemplo, aquele negócio com o Lazier. Quem conhece o Lazier pessoalmente sabe que... E aí veio a investigação, a polícia... A empregada doméstica. Os antecedentes. Empregada. Os antecedentes, os testemunhos, todo mundo... E viu que não era nada disso. Era uma armação em cima do Lazier Martins. Exatamente. Eu acho engraçado que a imprensa noticiou e só quem deu espaço fomos nós aqui. Só quem disse, olha, que realmente aconteceu. Ninguém desmentiu. Ninguém desmentiu. A justiça julgou, a polícia fez o relatório, apurou, fez o inquérito, a justiça julgou e ninguém deu a notícia. Só quem deu a notícia fomos nós aqui. Então, assim, é aquele negócio, é muito fácil destruir uma biografia, né? Por isso que eu digo, cuidado desse negócio. Às vezes a gente tem cuidado para dizer algumas coisas aqui, as pessoas acham que a gente você tem que estar bem informado, jornalismo sério, responsabilidade a gente tem aqui, porque aqui a gente não tem censura. A gente briga, mas a gente dá informação. É muito mais fácil você ter audiência ou contar um episódio de um senador que bate na mulher do que dizer que era tudo mentira, que na verdade foi tudo uma farsa. Sensacionalismo.
sensacionalismo a palavra. Sensacionalismo, exatamente. E o pior é que vende muito. Agora, falando sobre política, as pessoas realmente estão esgotadas, eu digo a população, não aguentam mais, estão aqui, por aqui, e eu acho que os políticos vão sentir isso cada vez mais, a hostilidade nas ruas. A gente já falou de casos dentro do avião, que um foi hostilizado, agora aconteceu em Caxias, agora não, sexta e sábado, com o governador José Ivo Sartori e também com o deputado Mauro Pereira. Com o governador, ele soube levar mais na boa, foi cobrado por um professor do seu salário e disse, dia 13 está na conta, aliás, ele emitiu nota, né, o Palácio emitiu nota, e realmente dia 13 parece que todos os servidores vão receber, mas também foi cobrado do 13º. E já com o Mauro Pereira, com o deputado Mauro Pereira, foi diferente também, ambos do PMDB. Ele realmente, né, começou a discutir com a pessoa que hostilizou e eles estão filmando, as pessoas estão filmando e postando nas suas redes sociais. E aí foi mais forte a discussão, um chamou que era do grupo do Lula, o outro chamou que era do grupo agora me fugia até o nome, do Cunha, né? E realmente isso vai acontecer cada vez mais. Eu acho que as pessoas não têm mais. Quanto mais se aproximar, Marli e Marcelo, das eleições, as pessoas vão ficar ainda mais de saco cheio. Vai ter tensão. E vai estar muito tenso. A palavra exatamente. Essa polarização vai tensionar. É verdade. Foi o que Marli Barcelos disse há um tempo atrás já. Essa eleição promete uma tensão muito grande que está aparecendo nas ruas. Infelizmente, E é bom que tenham consciência porque se prepare, né? Porque vai ser muito complicado. E tem um outro aspecto que é o seguinte. Tem a turma da esquerda, né, que é pseudo-esquerda, que faz aquela campanha, coisa e tal. Tem a turma da violência. Tem a turma do PMDB, que está lá tomando conta do país e pintando e bordando. E no meio disso tudo, Marne, somos nós. Estamos nós. Cidadão que está pagando imposto, que está sendo achacado, que a gasolina está não sei quanto, energia elétrica, o gás, tá. Quer dizer, sabe, no meio dessa muvuca toda, estamos nós, a cidadania, que paga imposto, de mãos atadas, sem saber o que fazer. Vocês viram hoje, por exemplo, eu tenho dito reiteradamente aqui, muito bem, quem fiscaliza os nossos fiscais? Vocês viram hoje quanto recebia um auditor da Receita Federal de propina? 160 milhões. 160 milhões em propinas. Para um auditor? Para acelerar a liberação de créditos tributários do fisco a empresas do grupo JBS, Friboi, dos Esses caras compravam o Brasil. E Joesley. Esses caras compraram o Brasil. Claro. Com certeza. Esses caras compraram o Brasil. Uma canalhada, né? Uma canalhada, né? E, Marne, isso vem provar uma coisa. Que há muito tempo a gente está dizendo aqui. No Brasil, amigo, se você tem dinheiro, você compra tudo. Desde medida provisória, que está aprovado aí, que beneficiou, desde medida provisória até regulamentação, lei, alteração na lei. Eu nem falo nessas agências aí que todo mundo está vendo o que eu ando fazendo com a cidadania. Tá demais, Magda. Agora, assim, ao contrário do que o chefe da Polícia Federal disse, que não dá nada, uma mala de dinheiro, dá, né? Dá porque o Rocha Loures está denunciado por corrupção passiva. Pode demorar, pode não sei o quê, mas vai dar alguma coisa, né? Tem que dar alguma coisa, senão aí a vergonha é total. Aí tem que enterrar o Brasil. Se o cara é preso com uma mala com 500 mil e não dá nada... Não, ele, a mãe dele, todo mundo, né? A mãe do Gedel. A mãe do Gedel. Eu pensei que era do... O Gedel que botou a mãe no meio. O Loures é aquele que correu da pizzaria com... Isso. Vitorino é só pro pobre que rouba comida, né? Que não tem o que dar pra família. Pra esses dá. Esses são presos. Eu contei um caso aqui, Jéssica, você ainda não participava do nosso programa, mas eu tenho certeza que os colegas vão lembrar. Eu contei do caso de um menino que foi preso em Curitiba porque roubou 2 livros. Esse menino ficou quase 2 meses preso. Olha aí. Ele roubou 2 livros para estudar para o vestibular. Olha aí. A situação Ele roubou 2 livros, vou repetir, 2 livros. Ele foi pego pelo segurança da livraria na saída. E o menino foi preso e ficou quase 2 meses preso porque estava roubando 2 livros para estudar para o vestibular. E aí? Eu vou dizer o quê?
Não adianta. A gente lamenta. Olha, a gente está praticamente, às vezes eu fico pensando assim, o que a gente vai falar, o que eu vou contar, o que eu vou anunciar, se todo mundo já sabe de tudo. Tá entregue. Não admira mais ninguém, sabe? Entregue. Parece assim, agora a notícia mesmo, o fato, as coisas sensacional, é quem faz a coisa certa. Quem faz a coisa certa. Você viu hoje o dólar? Passou a casa dos 3,30, Mário. E tá indo o dólar. Vai subir, vai a 4. Aí diziam que, pois é, o governo tem a expectativa de, quem sabe, o dólar abaixo de R$3 na virada do ano. Ninguém confia nos números do governo brasileiro. Ninguém confia. Você sabe o que essas institutos de pesquisa, essas agências classificadoras de risco estão fazendo? Mari, eles pegam os números das instituições privadas, como, por exemplo, a Abras. A Abras divulgou agora um número assustador. Caiu a venda no supermercado. As pessoas estão comendo menos, Mário. Nós já falamos sobre isso aqui. É verdade. Estão comendo. E estão comprando no caderno, como disse uma telespectadora. Estão indo no armazém da rua, na padaria, não sei o que, comprando no caderno, que no supermercado eles não podem comprar. E as pessoas que têm imóvel para vender estão atravessando uma dificuldade tremenda, porque os financiamentos caíram, as pessoas não têm dinheiro cash para comprar um imóvel de 200, 300, 400 mil reais. O imóvel de 5 milhões aparece, sempre tem alguém com dinheiro para pagar 5 milhões. A turma das malas, né? Sim. Agora, esses imóveis mais de 200, 300 mil, as pessoas não conseguem vender. É impressionante. O mercado está aquecido. Mas como está aquecido? Mas como você não consegue vender? Eu tenho diversos amigos corretores que estão... eu falei com um amigo meu, corretor em São Paulo, que ele disse que esse ano não vendeu um imóvel. O ano inteiro não vendeu um imóvel. Não tem quem compre, não tem nada. A Caixa só financia 50% imóvel usado agora. Então, você vai comprar um imóvel de 300 mil reais, você tem que ter... Você vai comprar um imóvel de 300 mil reais, você tem que ter 150 na mão. E ainda aguardar que passe toda a documentação, que não é fácil, né? E a crise não é só compra e venda, é aluguel também. As pessoas deixaram de alugar os seus imóveis e tem que pagar o condomínio. Então já virou prejuízo um imóvel. Até porque os aluguéis estão muito caros. No WhatsApp, Carla, as pessoas estão tão desiludidas que sequer prepararam as suas casas para as festas de Natal. Poucas pessoas iluminaram seus prédios com motivos natalinos. É o que pensa o Eduardo Ferreira e manda um abraço para toda a bancada. E eu concordo qual é o clima, né? Que a população tem de comemorar alguma coisa. Não tem clima algum. As pessoas não têm nem dinheiro para comprar presente para os seus entes queridos, né? Não recebem em dia. E o Luciano, ele diz o seguinte: Carla, já que o prefeito quer refazer o cálculo do IPTU, vamos mandar ele calcular o do condomínio debaixo do viaduto da Borges. Passo sempre por ali, estou fazendo exames na Santa Casa e acontece cada coisa, diz ele. Isso entrou, né, de novo, um pedido, né, na Câmara de Vereadores. Ele mudou, o sistema é outro agora. O sistema é outro, esse ano é inconstitucional, não pode, dentro do mesmo ano, entrar duas vezes o agora à tarde, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu o reajuste do IPTU na cidade do Rio de Janeiro. Pediu um estudo detalhado da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque o prefeito lá meio que endoidou, viu, Marco? O Crivella? Crivella? A manivela dele tá... O Crivella endoidou lá e está querendo partir para dentro. E o que acontece? Aqui em Porto Alegre não está livre de acontecer a mesma coisa. As procuradorias de defesa do consumidor, OAB, Câmara de Vereadores, enfim, estão só aguardando, porque não saiu ainda a tabela, o negócio está meio... O projeto que está aí, eu ouvi hoje o secretário falando, é o seguinte, foi chutado para mais adiante essa ideia de ajeitar quem é, quem não é. Vai ter um aumento agora no IPTU de 20 e poucos % para todo mundo. Sim, mas a inflação não foi 3%? Não, ok, estou dizendo o que eu ouvi hoje, para todo mundo. E aí, para o ano que vem, com mais vagar e mais explicadinho e tal, é que vão fazer a tal da equiparação. Pois é, quer ver uma coisa? Antes mesmo disso acontecer, tem um vereador, que eu não recordo o nome, que já entrou com um pedido, uma ação direta,
de inconstitucionalidade, alegando que dentro de um ano, que tem um nome determinado, não é legislatura, que são os 4 anos, mas dentro de um ano não podem entrar 2 projetos que tratem, tipo, por exemplo, da mesma matéria de aumento, por exemplo, de imposto. É o ano mas acho que eles tiraram o outro. É o ano fiscal. Eu acho que o governo retirou. Ele retirou o outro. Retirou. Não, ele retirou. Mas um aumento de 20% linear, mais de 20%. Pois é, eu acho que isso está muito errado. Eu vou dizer por quê. Porque os imóveis, Chicão, que foram construídos e receberam habites nos últimos 2, 3, 4 anos, já tiveram supervalorização por parte da Secretaria Municipal de Fazenda. Imóvel que valia 500 mil foi avaliado em 700, 750 para pagar mais imposto. Quer dizer, o sujeito vem pagando mais imposto. Agora vai pagar um aumento linear de 20%. Pô, isso é sacanagem. Ele vai pagar mais do dobro depois de 3, 4 anos, mais do dobro do que ele deveria pagar de IPTU. Eu acho que, inevitavelmente, o IPTU de Porto Alegre vai para a Justiça também. Pode ser, até pode ser. Se for assim como você falou... Não eu ouvi o secretário falar isso, que aquela ideia de fazer por região, por não sei o quê, ficou guardada. É a atualização do mapa urbano. Para todo mundo. Tá? Mais de 20%. Mas essa saída é uma saída meio jeca. Não dá. Não dá. Quer aumentar imposto? Aumenta imposto. Em algumas regiões. É possível, Magda, fazer isso de forma meramente administrativa sem que o mundo se acabe. Por exemplo, você sabia que existem apartamentos no Moinhos de Vento que pagam R$280 anuais de IPTU? Sim. Você sabia que tem áreas de terra, por exemplo, especialmente nas proximidades da Fiegs, que pagam anualmente, pagam aproximadamente R$450 por hectare de IPTU? Pois é, são valores ridículos. Esse é o tipo da coisa que, se tiver alguém lá olhando, pega o papel, não, isso aqui está errado. Vamos dar uma olhada. Qual é o valor lá? Esse aqui vai ser reajustado tal. Mas pegar linear e aumento para todo mundo, aí vou traduzir aqui de forma bem objetiva, uma palavra forte. É vagabundagem, não querer trabalhar. Mário Barcelos, quero te ouvir. A respeito disso, eu posso falar? Pode falar. Não, eu estou aqui muito feliz em estado de ebulição, porque... Estado de ebulição? Porque sábado eu tive o prazer de ir numa grande festa chamada Os Dinossauros do Rádio. Ah, que legal! Os Dinossauros do Rádio. Então eu revi amigos de 30, 40, 50 anos que começamos juntos e tivemos passagens gloriosas na casa do meu querido amigo radialista e advogado Luiz Betá. Eu não vou falar o nome de todos, porque senão eu teria que falar muito. De alguém. Mas tem pessoas maravilhosas, aquela brincadeira toda, uma carne maravilhosa que veio lá de Livramento. E me senti muito feliz porque a gente volta no passado e começa a relembrar situações pitorescas, se é que eu posso usar esse termo, num encontro, nesse congraçamento com esses velhos e queridos amigos. Foi na casa do Luiz Betá, ali perto, ali no morro do Partenon, ali, eu não me lembro o nome daquele morro ali no Partenon. E aí foi uma brincadeira, o pessoal tomando chopp, etc., comendo churrasco. Mau caráter, o nome mais suave era mau caráter. Tu vai a tão poucos lugares. É verdade. Mau caráter, Malca. Essa eu me lembrei muito de uma pessoa. Mas Malca, aquela coisa toda e tal, né, etc. e tal. Eu fiquei muito feliz em rever aqueles amigos, ri de gargalhadas. Agora, o problema chegou lá, já vem um cara com microfone. Eu falei 5 horas lá, eu não vou falar. Queria falar. E aí regravavam, que o pessoal adora microfone. É impressionante, eles não podem ver microfone. Então, meu amigo Betá, a família, a dona Rosa lá, a todos os queridos amigos que eu revi sábado passado, meu forte abraço e o ano que vem eu estou lá de novo. Inclusive ligou para cá o seu Assis Lopes de Caxias do Sul, nosso telespectador de lá, que pediu mais informações sobre os radialistas antigos dos Dinossauros Rádio. O ano que vem vai ter outra festa e aí, se o amigo quiser participar, se é radialista, pode participar também. Mas olha, o Mário já está convidando por conta. Tá? Mas tem que pagar. Não estou dizendo que não tem que pagar. Tem que pagar?
Viu? Mas viu? é claro, olha aqui. né? Olha aí. Mas é por isso que não convidaram esse mão de vaca. Ô, Marne, mas já que tá com uma palavra, hoje eu encontrei com um senhor no centro de Porto Alegre, porque eu também ando muito pelo centro de Porto Alegre, encontrei com o Sérgio Ribeiro, e ele disse que recém tinha visto na livraria um livro do Nietzsche e tinha lembrado de ti. Aí me encontrou, ele estava sonhando em te encontrar, né? Mas aí ele Não, mas se contentou comigo. Olha, acho que ele ficou mais feliz. E aí ele te mandou um grande abraço, disse que é grande fã do programa de todos nós. Que bom. Um abraço. Obrigada. O nosso telespectador ajuda com relação ao projeto de aumento de IPTU que entrou de novo na Câmara. Olá, o objeto discutido no processo legislativo que não tenha sido aprovado com a mesma ementa só poderá ser discutido na próxima sessão legislativa. O ano se chama sessão, ou seja, ano que vem. É o Carlos Rios. Então, foi exatamente isso. Com a mesma ementa, não pode ser discutido no mesmo ano. Mas eles mandaram outra coisa. E vai ter que ser discutido, conforme o pensamento de alguns, apenas no ano que vem. É que o projeto parece que foi retirado há tempo, né? Foi retirado. Ele foi retirado, que daria para votar esse ano. Mas eu não sei, isso aí vai dar muita discussão. Eu acho que não vai passar. Vai dar muita discussão, porque o momento linear, como você falou, Magda... olha, eu ouvi o secretário, se ele se equivocou, se ele deu só metade da informação, não sei, mas ele falou mais de 20%. Aliás, esses aumentos todos estão provocando as instituições civis, viu? A OAB do Rio Grande do Sul entrou com um pedido de informações, uma interpelação judicial à Eletrobras e à CE para saber o motivo desse reajuste de mais de 30% da energia elétrica. A OAB quer explicações e ela é habilitada pela Constituição a representar a sociedade. Representar, claro, é uma das suas funções. É uma das funções, está na Constituição, a OAB representa a sociedade. E ela entrou na Justiça, interpelando judicialmente a CE e a Eletrobras, para que expliquem o porquê, né? Porque senão, Magda, assim, acabou o dinheiro, qualquer burocrata retardado lá, acabou o dinheiro, precisa uma grana, aumenta em 20%, não sei o quê. Não é assim. É retardado. De retardado eles não têm nada. São de bem retardado eles não têm nada. Olha aqui, boa tarde, bancada. Meu nome é Marcelo, sou de Porto Alegre. E hoje vi que o Detran, além de só prejudicar o cidadão, com absurdos como CNH especial para quem dirija carro automático, é mesmo isso? Estão querendo inventar. Não inventem, nem inventem, vamos parar. Força o cometimento de infrações. Explico, diz ele. Perdi o documento de rodagem do meu carro. Liguei para saber como pedir a segunda via. Fui informado por uma estúpida e irônica atendente do CRVA que deveria levar meu veículo a um CRVA para inspeção, pois estou sem documento de rodagem. Não, que deveria levar... Porém, estou sem documento de rodagem, informei isso. E a atendente disse para eu levar de guincho. Dos 13 números de CRVA existentes no site do Detran, um atendeu, diz ele. Segunda mais informação. Nenhuma chamada atendida pelo Detran em 4 horas de tentativa. CPI do Detran já. Abraços e parabéns pelo programa, Marcelo Melo. Pior, Marcelo, que eu vou te dizer que tu tens que ir num CR. Tu tens que ir com o teu carro lá, senão eles não te dão. Eu sei porque eu tive o meu carro roubado com os documentos. Depois, quando eu reavi o carro, eu tive que ir de carro lá para pedir para eles. Eles têm que ver o carro, enfim. Falando de Detran, tem um caso aqui em Porto Alegre. E agora, quanto à grosseria do atendimento, aí acho que cabe uma representação. Uma representação. Tem um caso envolvendo o Detran aqui, que não é o primeiro, mas como aconteceu uma pessoa muito próxima, eu quero pedir uma atenção especial à direção do Detran, porque esse é um caso emblemático. Um cidadão, colega da OAB, posso até dizer o nome dele aqui, doutor Murilo, meu colega da Comissão de Sociedade de Advogados, da qual eu também faço parte lá na OAB. O doutor Murilo provou que a suspensão da carteira dele, de motorista, provou na justiça que era ilegal. E teve uma decisão favorável do Tribunal de Justiça determinando que lhe fosse devolvida a carteira. Ele está com a decisão, com o acórdão na mão há um mês e não consegue reaver a carteira. Mas o Detran tem à frente agora. A lei disse, o desembargador, decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entregou para ele, está aqui, o senhor vai buscar a sua carteira. E aí ele vai e não consegue? Procuradoria Geral do Estado, Detran, não sei o quê, tem que mandar o comunicado, o diabo carrega para a mãe do Badanha para
Acho que o presidente... Gente, é uma sacanagem isso. Tá, eu quero saber quem é que indeniza esse cidadão que está há um mês sem carteira de motorista por conta da bagunça da máquina pública. Ele é uma pessoa que chega a nós, né? Por ter um intermédio. Sim, é um grande amigo que está vivendo esse problema. Ele está há um mês querendo pegar a carteira dele, que a justiça mandou entregar e não consegue. Quer dizer, aí se ele é pego dirigindo sem a carteira, o que acontece? Aí como é que fica? Aí ele pega a decisão do juiz e mostra pro guarda na rua, aqui, o juiz que eu posso dirigir. Porque, sabe, é um absurdo. Aí alguém vai dizer assim, não, mas isso aí não vale, nós vamos multar, depois o senhor resolve na justiça. Nunca mais. Nunca mais, sabe? Então, olha, voltando a falar sobre o IPTU... se pensar no cidadão, gente. O Alexandre Marques, da Vila Nova, disse que o projeto do aumento do IPTU esse ano foi à votação e não passou, e avisa o Vitorino que não foi retirado da pauta. Fui eu que disse que tinha sido retirado da pauta, eu tinha quase certeza que eles retiraram. Eu acho que ele não foi à votação. Não chegou aí, né? Porque se foi a votação, é o que a Carla falou. Não pode. É porque o reajuste... Quando ele é discutido, ele já não pode ser uma segunda vez. Discutido ele foi. Pelo menos foi o que colocou aqui o nosso telespectador. Mas aí tem um outro aspecto. Entrou na pauta. Como se trata de reajuste, do IPTU, será que ele recebe tratamento da lei ordinária? O mesmo tratamento de lei ordinária? Senhores especialistas em direito público e direito administrativo, me ajudem, por favor. Doutora Ana Amélia Piuco, vários amigos advogados especialistas em direito público e direito administrativo. Nos ajudem, mensagens para o... Ô, Vitorino, não, só para tirar uma dúvida com o Vitorino, que eu recebi no meu WhatsApp uma consulta pública que está acontecendo no site do Senado sobre a matéria que está tramitando no Senado sobre o fim do auxílio moradia para deputados, juízes e senadores. Não tem ainda 1 milhão de pessoas que votaram sobre a matéria. E se tiver, tu acha que vai plenário? O que tu acha que vai acontecer? Vai ter alguma expressão? Isso, não, porque mesmo que consiga 1 milhão de assinaturas, 1 milhão de assinaturas habilita o projeto a ir à votação. E aí vai para a votação. Tu acha mas aí depois da votação... Os nossos gloriosos deputados vão votar o quê? Mário Barcelos. Tão interessante. Hoje ontem, não me lembro, eu estava dando uma olhadinha em um livro que eu já até comentei com vocês há muito tempo atrás, do Thomas More, chamado Utopia. Né? A utopia da própria política. Esse livro foi escrito há 500 anos atrás e é impressionante a atualidade desse livro, que fala exatamente disso, do poder que determinadas pessoas têm, do temperamento argentário dessas pessoas, quer dizer, dos endinheirados que cada vez querem ficar mais endinheirados e do povo que cada vez fica mais pobre. Como o Vitorino ressaltou agora, a criação de novos impostos é muito simples, criar novos impostos, tirando sempre do povo. O povo é que está sempre sofrendo por detrás de tudo isso. E eu me impressiono, porque ainda sábado, lá conversando nessa reunião que eu tive lá com o meu amigo Egon Bueno, cujo apelido dele é Malca, não sei porquê, que o apelido dele é Malca, e nós estávamos conversando sobre o Nietzsche, né? Disse, mas a coisa que ele escreveu há quase 150 anos atrás é totalmente atual. Aí eu me lembrei dessa frase: um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Se você não é instrumento do político, ele vira seu inimigo. E é exatamente o que o Nietzsche falou há 150 anos atrás, mais ou menos, 140, 150 anos atrás, não sei exatamente a data disso aí. Então, a política não muda, as pessoas não mudam, o sentimento não muda. O sentimento daquele que tem mais poder, que ele quer subjugar aquele que tem menos poder. Aquele que tem mais poder quer humilhar aquele que tem menos conhecimento. E é por isso que eu sempre ressalto aqui, enquanto aqui estiver, vou repetir sempre que me for dada a oportunidade. O único jeito de você se diferenciar das pessoas não é só o dinheiro, ou não é o dinheiro, é o conhecimento. Conhecimento é você saber, é você conhecer os seus direitos, você propugnar esses direitos, você brigar por esses direitos. Então, a partir desse momento que você brigar, que você for mais você não vai se sentir humilhado, né? Então, não leve isso. Humilde é uma coisa e humilhação é outra coisa. Então, aprenda. Conhecer é a melhor coisa do mundo. Olha aqui, o projeto do IPTU foi votado e não passou. Em sessão encerrada na madrugada de quinta-feira, após 16 horas de discussão,
A Câmara Municipal de Porto Alegre rejeitou por 25 votos contra, 10 a favor e uma abstenção o projeto de lei do Executivo que alterava a Lei Complementar 7/1973, que revisava questões ligadas ao cálculo de cobrança do imposto predial e territorial urbano. Bom, então aí nós temos... do próprio site da Câmara Poa. Qual é o tratamento que nós temos? Deve ter um tratamento diferenciado, então... para a matéria tributária. Eu acho que não é tratada como lei ordinária. Eu não conheço, infelizmente, eu não conheço esse aspecto do direito administrativo, que é a legislação municipal que trata essa matéria. Mas estamos abertos aqui. Aliás, hoje teve eleição na Câmara de Vereadores, né? O vereador Walter Nagel é o novo presidente da Câmara de Vereadores. Foi definido, né? O próximo. A partir de janeiro. Que vem. A vice é a vereadora Mônica Leal. Agora eu não sei quem é o terceiro. Não lembro. Vitorino, eu vou te dar uma notícia para ti, interessante para o teu conhecimento. Sabia que o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo, um dos maiores, e não é o suficiente em papel? Eu fiquei perplexo. Hoje eu almocei no bar, aqui no Barra Shopping, com o doutor Rodrigo Silva Lima e também o Petersen, que é o rei do papel no Rio Grande do Sul. Diz que o Brasil tem muitas fábricas de celulose, por causa da madeira, mas o papel brasileiro é muito caro. Inclusive, a maioria das gráficas brasileiras importa o papel. Eu fiquei perplexo com isso. Imposto. Sabe? É mais barato um papel da Espanha, cruzando de navio todo o Atlântico, que você comprar aqui no Rio Grande do Sul, que tem fábrica de celulose até em Guaíba. Leia-se carga tributária, né? Tem um telespectador que mandou mensagem pelo Facebook agora, ele disse que está chamando a atenção dele, marcas de leite produzidos em Goiás estão aos poucos tomando conta das gôndolas dos supermercados aqui em Porto Alegre. Ele pergunta como é que pode isso. A mesma resposta, carga tributária. Lembra há 3 anos atrás, quando a gente disse esse tarifaço vai custar caro ao Rio Grande do Sul? Está custando. Agora, Vitorino, quando o Mário está falando do mercado imobiliário, o mercado imobiliário de Santa Catarina está 1.000. Explodiu. Uma casa em Jurerê tu não aluga por menos de 1.500 por dia. E sabia que essas grandes construtoras de São Paulo, Paraná, estão indo tudo para Santa Catarina por causa da baixa tributação. Inclusive, estão falando que a maior empresa gaúcha de imóveis, eu não vou citar um nome aqui, porque é muito conhecida, tem muitas ligações, está pensando em botar um canteiro de obra em Santa Catarina. Está todo mundo indo embora, Chicão. Quer ver uma coisa? A Câmara de Vereadores está com um pepino lá, não sei se eles terminaram de votar. A Magda pode me ajudar, até o final da tarde não tinha terminado, que é o novo enquadramento do ISS. Aqui no Rio Grande do Sul. O profissional liberal. O novo mapa vai mandar todo mundo embora. Sabe o que as pessoas vão fazer? Vão começar a montar escritório, não ter a central do seu escritório em Alvorada, em Cachoeirinha. Aqui em Porto Alegre passa a ter uma salinha com uma mesa, uma cadeira para receber as pessoas. Caro. Sabe? Parece que não aprenderam. Eles querem um reenquadramento agora no cálculo sobre profissional liberal. E aí vai sobrar para todo mundo. Aí o que vai acontecer? Os médicos vão atender em Porto Alegre, mas a nota fiscal vai sair para o Cachoeirinha, para o Alvorada, para o Viamão. Sabe, o negócio está caindo de madura. A curva de Laffer é uma das regras mais básicas da economia. Quem faz curso de economia ou quem se interessa por economia sabe. Curva de Laffer determina a capacidade contributiva de um tecido social. Sempre que você ultrapassa essa capacidade contributiva, em vez de você arrecadar mais, você arrecada menos, porque aumenta a inadimplência, aumenta a sonegação, as pessoas não conseguem pagar. O Brasil tem entre os 10 maiores devedores de tributos para a Previdência Social e para o Fisco Federal, entre os 10 maiores devedores, os maiores bancos do Brasil. E aí, no final do ano, eles divulgam balanços milionários com lucros em bilhões, Chicão. E devem dezenas, centenas de milhões para a Previdência, para o fisco brasileiro. Quer dizer, isso prova que o nosso problema é de gestão, não é de legislação, é gestão. O Brasil hoje é uma esculhambação. Dona Magda, falando em gestão, pois não. Em gestão, sexta-feira passada eu fiz um comentário aqui a respeito das declarações do ex-ministro Palocci a respeito do Muammar Gaddafi, né? E aí eu estava lendo hoje a revista Veja e vejo a revista, a fotografia
de 3 personalidades. Um aperto de mão do Gaddafi e do Lula, assim, mas é aperto de amigo, assim, né? Tá a fotografia dos dois, assim, aquele sorriso, Colgate daquela época, né? Que se usava esse creme dental. E de fundo na fotografia na Venezuela, quem estava? Evo Morales. Aí se completou o trio. Aí comecei a ler a reportagem, dissecar a reportagem, e ali o Palocci disse o seguinte: eu tenho documentos, porque fui eu que recebi esse dinheiro e passei para a primeira campanha em 2002 do senhor Lula, então a presidente da República. E ele era o responsável, na época, pelas finanças do partido do Lula, do PT, para estas eleições. Eu tenho a impressão de se apresentar realmente esse documento, se existir este documento, esta forma de provar a entrada desse $1 milhão na campanha do Lula em 2002, a coisa pode mudar, né? Pode mudar e mudar feio para o PT. Agora a gente tem que aguardar, porque existem todas essas informações, todas essas acusações, daqui a pouco muda tudo, não é bem assim, né? Então a gente tem que aguardar. Agora, esta fotografia, que eu olhei ali na revista Veja, Gaddafi e o Lula, mas um aperto de mão, assim, de amigo, assim, de admiração, aquele olhar, aqueles olhos, né, fortes, né, um olhando para o outro, e o Evo Morales dando aquele sorriso ao fundo da fotografia. Olha, Marne, acabei de receber a informação, a Jéssica me passou aqui, a Câmara de Vereadores encerrou a sessão agora há pouco e rejeitou esse novo enquadramento do ISS. Ótimo, né? Para profissionais autônomos. Rejeitou. É que não dá mais para aumentar imposto, mano. Não dá, a pessoa não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Não tem emprego, aumenta imposto, como é que vai pagar se não consegue pagar o que tem? Mas está vinculado a não sei o quê. Pô, desvincula, não paga, manda catar coquinho, o que vai fazer? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. A população não pode pagar por isso. Deixa eu trazer a discussão, o Marne agora falou de uma foto antiga, de não sei o quê, do Lula e tal, barará. Mas hoje no Antagonista saiu uma reportagem, a cópia de uma reportagem de 1999, de 4 de setembro de 1999, quando Jair Bolsonaro chamou Hugo Chávez, que assumira o poder na Venezuela 7 meses antes, de esperança para a América Latina. Gostaria muito que esta filosofia, abre aspas, palavras de Bolsonaro, gostaria muito que esta filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo, disse o deputado. Bolsonaro afirmou ainda que Chávez poderia fazer, abre aspas, o que os militares fizeram no Brasil em 64 com muito mais força e que não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Eu fiquei pasma. Ele deve ter dito isso pela identificação do coronel, que o Chávez era coronel do exército da Venezuela. Deve ter uma ilação a isso, deve ser, né? Eu duvido que ele repita isso hoje. Mas o que que fica? Misturar o Chávez Para aí. Em algum momento da vida dele, ele disse que queria que fosse igual aqui. E militar de esquerda? Regime militar de esquerda? Brasil, não dá, é muito ruim. Os da Venezuela são, né? Os da Venezuela Agora, são. o que comprova exatamente o que a gente falou na semana passada. Vão começar a pegar no pé do Bolsonaro. Vão cavocar o que ele disse lá quando ele tinha 15 anos de idade. Isso pega muito mal, né? E vão plantar no título. Pega muito mal. Falando nisso, terrível. o Lula, hein? Você viu o discurso do Lula no Rio de Janeiro? Que é um absurdo prenderem governadores do Rio de Janeiro só porque roubaram dinheiro público. Só porque roubaram. Só por isso. Só porque roubaram dinheiro. Só porque roubaram. O vídeo está na internet. Tá. Mas é ele Cara mesmo, de na dublagem? Não, ele mesmo, ele disse no discurso lá. Não. Ele enlouqueceu. Não. É um absurdo. Governadores do Rio de Janeiro que foram eleitos pelo povo, levados pelo povo, só porque roubaram dinheiro público, está preso. Sim, advogando em causa própria, né? Eu voltei o vídeo, assisti de novo. Não, amigo, ele está advogando em causa própria, não pode. Aí foi no outro canal.
Em outra dimensão, mas está advogando em causa própria. Esse cara enlouqueceu. Ele pode falar o que quiser, porque tem um monte de gente que vai continuar votando. Esse cara tem tudo isso, que tem telespectador nosso que diz que vota nele. Vai dizer que eu continuo votando nele. Não, vou continuar apoiando. Mas aí é fácil falar. A Dilma tá... A Dilma hoje... quer alguma bolsa, quer algum penduricalho, ou gente que está pendurada em algum... Na verdade é que para alguns foi bom. E vamos combinar que 90% da população não sabe o que está acontecendo no país, gente. Não entende o que está acontecendo no país. Ou eu estou muito errada? Não está, não. O Marne disse uma coisa certa e eu lembrei da síndrome de Estocolmo, Marne. O cara se apaixona pelo bandido. Se apaixona pelo bandido. Se apaixona pelo bandido. E o General Mourão, hein? Eu amo o General Mourão. Mas agora caçaram as perninhas as asinhas do General Mourão. O ministro da Defesa confirmou a exoneração, porque ele disse, entre outras coisas, tá? Ele disse, e ele não tem papas na língua, ele não... General Mourão disse, entre outras coisas, que Michel Temer faz um balcão de negócios para governar. E é isso que a gente vê. Cadê a mentira? Cadê a mentira? Olha a reforma da Previdência. Cadê a mentira? A disciplina militar não permite. Fizeram lá a reunião, o jantar, almoço, sei lá, para a reforma da Previdência. Saiu todo mundo super convencido de que a reforma da Previdência precisa ser aprovada. O que trataram? O que será que deu nisso aí? É um balcão de negócio. Não, assim, ó, o General Mourão vai ser mandado para a reserva com salários integrais, claro que determina a lei, mas se o General Mourão se candidatar a senador, a deputado federal, vai ser o campeão de votos. É verdade. Vai ser o campeão de votos, porque finalmente alguém teve aquilo roxo. Tá, mas e não é a primeira declaração dele, né? Ele já saiu daqui também por General isso. Mourão, gaúcho de Bagé. Não exoneraram ele só pela declaração dele, só pelo que ele falou. Porque ele falou mais uma vez da intervenção militar. E eles não querem intervenção militar. Então é óbvio que eles iam afastar. É o conjunto da obra. General Mourão, se o senhor se candidatar a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, o senhor vai ser campeão de votos. Falando em deputado federal... A senadora também se fala. A Gleisi Hoffmann já desistiu de ser candidata à reeleição ao Senado pelo Paraná. Vai ser candidata, aí ela desistiu? Vai ser candidata a deputada federal. Porque ela quer manter o foro privilegiado. Ela não encana. Você sabe que senadora não se elege. Gente, olha o que é a situação política, a situação militar. Os políticos se escondendo debaixo da mesa, Magda. Os caras estão indo para baixo da mesa. Se escondendo atrás. E o STF amarelou, mais uma vez, para remover o foro privilegiado. Porque o foro privilegiado, gente, em país de primeiro mundo, existe. E é importante para a democracia, mas o foro privilegiado garante imunidade para crimes de opinião. Você tem o direito de subir na tribuna e falar o que você quiser, contra quem você quiser, sem que necessariamente tenha que provar. A sua opinião é de que o fulano é ladrão, aí os fulanos sobem e dizem, não, eu não sou ladrão, representa contra ele na comissão de ética da Câmara, do Senado, enfim. Mas o julgamento civil, o julgamento penal, é garantido a ele a imunidade. Crime de opinião. Agora a gente tem trambiqueiro, vigarista, corrupto, ladrão de toda espécie, que está protegido. E o STF, que deveria remover isso, amarelou de novo. Aqui no WhatsApp, a Lígia, de Porto Alegre, conta o que aconteceu com ela no final de semana. Oi, pessoal, boa noite. Ontem encontrei o senador Paim no Largo Glênio Pérez e fui falar com ele. Perguntei a ele o que ele estava ou fez pelos aposentados, pois essa era a plataforma dele na campanha. E ele disse que conseguiu passe livre para nós. E eu disse a ele que isso não nos importava. O que nós queríamos era a nossa aposentadoria digna, pois assim não só poderíamos pagar a nossa passagem, assim como pagar nossos remédios e comer com decência. E avisei que as eleições estão aí. Já chega o senador Lazier, que nada fez, ele deu um sorriso amarelo, me abraçou e não soube responder mais nada. Beijos, Lígia, de Porto Alegre. A coisa se explica normalmente. Vou falar de uma coisa boa, nós só estamos falando coisa ruim. Vamos falar de uma coisa boa para vocês. Vocês lembram quando eu falei que a Sleep Shop tinha entrado no clima de Black Friday, com os descontos foram inacreditáveis? Pois eu quero dizer para vocês, e vai aí a boa notícia, agora o clima é de promoção da promoção.
Exatamente isso. Aquela promoção agora tem uma outra promoção. Essa é a hora de você ir na Sleep Shop aproveitar as pontas de estoque, aquilo que sobrou do Black Friday, que estão em liquidação. E tem mais. Toda a linha de colchões 2017 com descontos super especiais. Sem dúvida, essa é a sua oportunidade de começar 2018 dormindo bem, acordando tranquilo e tendo ótimos sonhos em um colchão da Sleep Shop, que todo mundo já sabe, são de excelente qualidade. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, número 1363. O telefone, para quem quiser alguma informação, é o 3330-1592. Essa é a sua chance, hein, de trocar seu colchão, ter mais saúde, mais disposição, noites tranquilas e ainda, que é o mais importante, fazer economia. Passe lá na Sleep Shop, fala com o Rogério, fala com a Denise, peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Você merece dormir bem como eu, porque eu durmo num colchão da Sleep Shop. Querida Magda Beatriz, a maioria da população sabe o que está acontecendo, por isso esse silêncio. Isso me preocupa, pois o silêncio fala mais que 1000 palavras. É verdade, é verdade. Boa noite aos corajosos. Faz anos que o Legislativo trabalha em causa própria. Alguém lembra de alguma medida ou lei que beneficiasse o contribuinte? Só criam leis que criam impostos e obrigações para o cidadão e salvam seu pelego com a impunidade parlamentar. A oposição já se vendeu faz tempo, pois descobriu que pode vender seu apoio ao invés de se opor ou barrar estas barbaridades. Estão todos mancomunados na perpetuação do poder e no recebimento de seus altos salários, loucos para se aposentar com benefícios e curtir com a nossa cara. Um fraterno abraço, Davi Hilgert, Araricá. E é bem isso, né, Marco? É verdade. Falando sobre isso, os ministros usaram voos da FAB para dar carona a parentes e lobistas amiguinhos, né? Olha, muitos jatos da FAB. Ministros do governo usaram isso requisitados com o propósito de cumprir agendas de trabalho para transportar parentes, amigos e representantes. Carona e mulheres e filhos que não têm nenhum vínculo com a administração pública federal. E não foram 10 voos, foram dezenas e dezenas de voos. Havia uma proibição, até bem um pouco tempo atrás, que somente o ministro poderia solicitar a presença, a permissão para que um jatinho da FAB pudesse levá-lo a este ou aquele lugar. Não como faz, por exemplo, o presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia, que pega o jatinho para ir para o Rio e voltar, às vezes uma vez na semana, vai e volta 2 vezes por semana. Isso é uma vergonha, quando a gente tem que andar de ônibus, o povo brasileiro sofrendo, e essa gentalha que ocupa Brasília, aquela ilha da fantasia, né? Raros são os políticos honestos nesse país, raros são os políticos que a gente possa confiar. E nós falávamos ainda semana passada, é o mesmo do mesmo? Serão os mesmos candidatos que vão se repetir no ano que vem? Infelizmente. E vamos ter os mesmos deputados federais, e vamos reeleger os mesmos senadores, governadores. Por quê? E o presidente... Porque a população e as pessoas que poderiam representar, poderiam fazer, só sabem reclamar. Só sabem reclamar. Olha, nós falamos a semana passada, na verdade, na sexta-feira, nós falamos sobre um assunto a partir do e-mail de um telespectador, o seu Eduardo Azevedo. E aí aconteceu que o assunto degringolou e fomos mais adiante. E o seu Eduardo Azevedo, Chicão, ficou muito aborrecido com o teu comentário quando nós falamos das pessoas que vão para o exterior. E ele quer uma retratação, porque ele diz o seguinte: minha filha é uma criancinha de 11 anos. Se você quiser, se você quiser é só marcar um encontro, pois sou homem e pai suficiente para dar uma surra nele. Ele está muito brabo, porque nós falamos aqui sobre morar fora, estudar fora, e tu meio que deu uma misturada nas coisas, eu tentei separar. Ele está muito ofendido e achando a filha dele agredida, uma criança de 11 anos. Então ele entendeu errado. Então, infelizmente, se o senhor entendeu errado, o que eu falei, isso me desculpe, eu falei bem diferente disso. Eu falei que tem muitas brasileiras que vão ficha rosa para Paris, para Miami, para Los Angeles, para Nova York e até para Londres.
mas jamais ia falar de uma criança de 11 anos. Para aí. Não, é que o que gerou esse assunto foi o e-mail dele. Uma confusão de interpretação. Interpretou errado. Eu tenho amigos que têm filhas que estão fazendo intercâmbio na Austrália, no Canadá. O meu próprio sobrinho se formou em cardiologia em Montreal, no Canadá. Então, não tem sentido isso. Isso aí foi um ruído de comunicação. Qualquer coisa, tudo bem. Seu Eduardo Azevedo, espero que tenha ficado tudo claro. E, mais uma vez, eu vou lhe pedir desculpas. O Chicão, bem da verdade, o Chicão não me dá procuração para defender. O Chicão, ele falou de uma outra coisa que se inseriu naquilo que parecia uma sequência. É o perigo, é o perigo de não falar demais. De falar demais na hora que não tem que falar. Eu disse, vamos parar. De interpretar errado. Não é que uma criança de 11 anos vai fazer esse tipo de coisa em Nova York. É quase que impossível. É que o gancho foi o e-mail do nosso telespectador. Foi o e-mail dele e aí o assunto já degringolou para o outro lado. Começou que o Chicão disse que eles são uma palhaçada, a pessoa ia embora, não sei o quê, que é ridículo e tal. E aí não precisou mais para isso. Então, desculpa, realmente, como o assunto se estendeu, deu ruído na comunicação. Tá, seu Eduardo? Espero que o senhor nos desculpe. Eu quero falar. Ai, eu e a Jéssica. Ai, vocês hoje estão medonhas. Estão cíbicas. Não, eu quero falar sobre a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que ela deu uma declaração que eu, adorei e assino embaixo. E eu acredito que seja verdade mesmo, que muitas mulheres passam pelo assédio, né, se sentem violadas e muitas se sentem violadas por pessoas que têm cargos muito mais altos do que elas. Seus chefes, por pessoas que têm muito mais dinheiro. E ela deu uma declaração, ela disse o seguinte, que qualquer mulher que se sentiu violada ou assediada por um homem tem o direito de falar, mesmo que o acusado seja o presidente Donald Trump ou qualquer outro presidente ou qualquer outro homem que esteja em outro patamar que não seja o seu. E eu acredito que muitas mulheres têm medo de denunciar se foram assediadas pelos chefes, pelos Claro, por uma série de razões. É de perder o emprego, é do cara dizer que não é verdade, sabe? Porque é muito fácil, né? Ninguém assume. E não, né? As mulheres, elas têm que ter coragem, se elas se sentirem ameaçadas, se sentirem assediadas, elas têm que ser espertas, têm que denunciar. Elas têm que gravar, elas têm que fotografar. É que na hora, as mulheres não estão preparadas, mas aí tu te prepara, infelizmente. Entendeu? Mas se acontecer novamente, a gente tem que se preparar, né? Carregar o celularzinho ali, registrar tudo. Posso levantar uma questão sobre esse tema? Claro. O fio que separa o assédio da abordagem está se tornando cada vez mais tênue. E aí é que reside o perigo, Marne. Porque se a gente for levar Eu já nem olho mais para mulher nenhuma. Se a gente for levar tudo ao pé da letra... não faz mais nada. Não faz mais nada. O país não vai ter outra geração, porque não vai nascer bebê mais. Né? Então, assim, o fio é muito tênue. E não é só apenas em relação a isso, ao assédio. É em relação também aos relacionamentos interpessoais. Lembra do caso dessa menina, atriz da Globo, uma atriz negra que estava fazendo uma compra e a moça virou para ela e muito disse, bonita a moça. Se ela ia parcelar. Por que você não parcela em 4 ou 6 vezes? Fica Érica melhor de pagar o mesmo preço. E ela se considerou ofendida, porque ela achou que fosse racismo. Se ela fosse branca, ela não precisava parcelar. Sabe? Um negócio assim... Tem cabimento, né? Tá muito fora da casinha a coisa. O Brasil ficou chato. Então, olha aqui, ó. O Alexandre Garcia publicou uma coluna que ele fala que tem o título de 40 anos. Tá? Ela é muito extensa, mas onde ele fala... Eu li essa coluna. Tu lesse, né? Onde ele fala assim, meu amigo Sérgio lembra que em 71, de traquinagem, quebrou o farol de um carro estacionado, não sei o quê. Seu filho denunciou e foi condenado à prisão. O filho caiu na droga e hoje está numa... Sabe? E aí, lá pelas tantas, ele disse que agora é tudo diferente. Em 1971, o irmão mais velho do Sérgio deu uma cantada na colega loira de trabalho, ela reclamou, fez charminho e aceitou o jantar.
Hoje estão casados. Em 2011, um primo de Sérgio elogiou as pernas da colega de escritório, foi acusado de assédio sexual, demitido e teve que pagar indenização à mulher das belas pernas, que acabou no psiquiatra. Meu amigo Sérgio me pergunta, o que deu em nós nesses 40 anos jogando fora a vida como ela é? Dei a resposta, é a ditadura da hipocrisia imbecil do politicamente correto. É verdade, isso é verdade. O fake ethics que eu falei. É longa coluna, eu só tentei. E é uma coluna muito boa. É muito boa. Mas sabe o que chama atenção isso, Marne? E o que mais choca a gente é que os tribunais entraram nessa também. Os tribunais entraram nessa também. Não, olha as barbaridades. Essa condenação do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Que você tem se você tivesse um filho gay, não, os meus filhos eu eduquei e não quero que nenhum filho meu seja gay. O tribunal condenou ele a pagar 150 mil porque ofendeu uma minoria, não sei o que. Pô, sabe? Aí um deputado lá dentro cuspiu nele e ficou por isso. Existe uma sobre a cantada ainda, não no Bolsonaro, mas a cantada e o assédio. Acho que elogiar uma mulher no ambiente de trabalho é uma coisa. Elogiar uma colega, o Marne mesmo, como tu tá bonita. Toda hora. É uma forma respeitosa. Respeitosa. Agora o assédio já vai. Vamos sair essa noite, eu te dou uma promoção. Ou não vamos sair. Isso é fora. Isso é assédio. Tem a chantagem, né? Dentro desse processo. É que você está falando em situações bem definidas. Sim, eu entendo claras. Que cada vez está mais difícil de dividir. Isso. O fio está cada vez mais tênue entre uma coisa e outra. Não faz mais nada. Bom, se elogiar uma mulher bonita vai dar cana, eu tenho prisão perpétua. Porque aqui dentro da Pampa eu estou sempre elogiando, inclusive a nossa produtora, que hoje está lindíssima. É que a mulher... Olha a cara de brava. Sim, o marido dela é bravo, o marido dela tem 2 metros de altura. E tá gravado, tá tudo gravado. É que algumas mulheres são oportunistas, né? E acabam se aproveitando de uma coisinha assim. Todas as pessoas têm uma veia oportunista. Mas existem os casos reais de assédio mesmo e de insistência. Esse é o problema, separar uma coisa da outra. Aí é que é complicado. Aí é que tem que ter, né? Olha aqui o nosso telespectador Flávio Calduro está perguntando, e o Grêmio? É tudo colorado aí nessa bancada? Todo mundo gremista. Não, nós só gremistas. Só nós duas. Só nós duas somos gremistas. Eu sou colorado, mas estou torcendo pelo Grêmio. Ô, Chicão. Eu sou colorado, mas não estou torcendo pro Grêmio. Como é que vai ser o jogo amanhã? O Grêmio vai jogar com um time que tem um goleiro o goleiro anão, 1,72m. Não começa assim para desmerecer o Grêmio. Tem 44 para fazer 45 anos agora e parece que já não aguenta mais correr 50 metros. O que tu acha que vai ser? Eu acho que vai ser um jogo difícil pro Grêmio, sabe por quê, Vitorino? Porque é um jogo de uma partida só, é um jogo de semifinal de interclubes e o Mazembe tem as mesmas características que você disse em relação ao Pachuca, só que o Pachuca é um futebol rico, mexicano, que é um futebol que já ganhou a Olimpíada em Londres do próprio Brasil com o Neymar, e o Pachuca está entre os 6 times mais maiores do México. Agora, uma coisa é certa, o Real Madrid é campeão do mundo. Ganhar do Real Madrid é quase que impossível, porque o Real Madrid joga quando quer, faz o que quer. O Real Madrid é o Santos da época do Pelé. É muito difícil. É verdade. É muito difícil. Tá, o Cristiano Ronaldo não está jogando bem, mas tem o Bailey. Tem um monte. Tem o Toni Kroos, tem o Ascenso. Isso. É difícil cada um time que nem o Real Madrid. Eu vou levantar uma questão. Se o Grêmio chegar na final, tá legal. Eu vou levantar uma questão, então. Você citou o Inter 2010, a atrapalhada lá com o Mazembe. E o Atlético Mineiro com o Raj Casablanca também, depois. Você citou a atrapalhada do Inter com o Mazembe. Eu vou citar, então, o Inter de 2006, campeão do mundo. O Barcelona da época era imbatível, amigo. Tá. Ronaldinho, Deco. Tinha aquele zagueiro, como era o nome daquele zagueiro cabeludo, aquele... Do Barcelona, aquele zagueiro cabeludo, que o Puyol, que era considerado o maior zagueiro do mundo na época. Era um mega time também, o Inter não tinha a mínima chance. Então, assim, eu não duvido do Renato. Mas, Vitorino, tudo bem. Mas o Grêmio tem um time... pra cá, desde que a FIFA tomou conta do Interclubes, só uma vez houve zebra. A vez do Internacional com o Barcelona. É muito difícil uma zebra. Pô, em 17 anos deu uma vez só. Mas o Corinthians ganhou do Chelsea também. Mas pode dar, mas em tese o Real Madrid mas chega lá já o vencedor. Né? Olha aqui, o senhor Eduardo Azevedo, muito obrigada, mandou um e-mail, desculpas aceitas, mas muito obrigada e tal, barará.
Muito obrigada, o senhor foi muito gentil. Inclusive, eu mandei um e-mail para o senhor da minha casa na sexta-feira. E só não disse a cidade que vai a menina dele, porque uma coisa ele está fazendo. Não foi. O contexto é o seguinte. Uma coisa ele está fazendo de muito A família estava pensando em sair, inclusive ele mandar a filha para filha dele se educar e tal. Manda, vai. Tem que mandar. A minha 20 anos atrás eu quis mandar e ela não quis. Ela deve ter se arrependido até hoje. Manda, porque vai ganhar inglês nativo, vai ter educação de primeiro mundo num país onde as regras e as leis são obedecidas e onde funcionam as punições, vai entender limites. Manda, o senhor não vai se arrepender. Vai estar em segurança. E pensa o seguinte, ela vai ser sempre sua filha, não importa o lugar do planeta que ela more, ela vai ser sempre a sua filha. Ontem eu assisti uma entrevista na TV Educativa aqui de Porto Alegre com Amir Klink, que é uma figura fantástica, o Amir Klink. E ele tem um livro chamado Paraty. Do barquinho. Chamado Paraty. E esse livro tem uma importância muito grande. Quem me deu de presente foi o senhor Fernando Collor de Mello. Mas é o Collor. Me deu de presente porque ele disse o seguinte: eu quero que você leia, por favor, esse livro, porque esse livro é justamente o que eu estou atravessando. Todo aquele problema, a deposição dele, saiu, impeachment, aquelas coisas todas. E ele se imaginou, o Amir Klink, que quando faz as expedições, ele fica preso no gelo durante 6 meses. Só que ele sabe que o gelo vai terminar. E o Collor sabia disso. Então, o livro preferido do Collor naquela época era esse. Mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que o Amir Klink ontem falava exatamente a respeito disso. Olha, eu tive dezenas, centenas de oportunidades e convites para ir embora do Brasil. Tem até passaporte sueco, passaporte libanês, que o pai dele era libanês. Ele disse, mas eu não quero sair do meu país. É só isso que eu quero dizer. Olha aqui, boa noite, bancada. Sabendo desses casos do politicamente correto e sobre a atriz que considerou a sugestão da vendedora da loja como racismo... Érica Jaruza. Ninguém sabe quem é, mas tá bem. Eu que estou acima do peso... Se tivesse a sugestão de um garçom sobre um prato de saladas, eu deveria me sentir ofendida? Seria uma gordofobia? Meu Deus, o Brasil não está chato, está insuportável, diz a Cláudia Rocha. Eu gostei da gordofobia. A Nete diz o seguinte, boa noite, nosso estado é vergonhoso. Meu filho quer colocar gás veicular no carro, pois trabalha com aplicativos e a gasolina está um absurdo. Resumo, em Santa Catarina sai 2.400, aqui no Rio Grande do Sul, 3.500. Que horror. Boa noite a todos, mais uma vez assistindo este programa, que a meu ver é o melhor do gênero. Bem, ano que vem temos 2 grandes eventos. Um, a Copa do Mundo. Outro, eleições para a presidência. Mesmo sendo 2 coisas distintas, se fizerem uma pesquisa, com certeza a maioria deste nosso povo, culto e instruído, vai achar que a Copa é mais importante. Portanto, como podemos esperar um país melhor? É o que diz o Luiz Brasco. Se o aumento do IPTU realmente for aprovado, eu gostaria que vocês falassem todos os dias os nomes dos vereadores que aprovaram esse aumento. Mais um aí na lista de vocês. Chicão, vou ter que viver fazendo lista. Desde sexta-feira a imagem de vocês está horrível. Será que o pessoal da técnica não tem como melhorar? Pois quando fica individual está ótimo, mas quando vocês estão todos juntos está horrível, diz o Breno Galo. Acabei de mandar um recado para a técnica, que é o jeito que eu posso me comunicar com eles. Eu estou rindo aqui de uma notícia, viu? Porque fale. Não, sobre os detentos lá do Rio de Janeiro, tem 6 com mais de 80 anos. Eles entraram com ação contra o diretor do presídio pedindo autorização para tomar Viagra. Isso lá no Rio de Janeiro. Como é que é? Não, tem 6 presidiários, eu estou rindo disso, 6 presidiários com mais de 80 anos presos por cometerem crimes sexuais. Então eles solicitaram ao advogado deles que ajuizasse uma ação contra o diretor do presídio para que autorizasse a entrada do Viagra na prisão. Mas por que eles querem com Viagra se eles estão presos? Desesperados, sem vergonha. Não sei eu. Agora pode até soltar, porque gato de armazém.
Não vão mais assediar ninguém. Eles fazem um assédio igual. Não, mas eu digo que o perigo não corre. Inclusive com menores de idade. Tem um condenado por assediar uma menina. Qual bom e suave ouvir o que vocês acabam de dizer sobre o que nossa sociedade vive neste momento de desmandos absurdos daquele idoso que se julga um menino. Penso que referido senhor precisa, sim, com urgência, de uma séria avaliação psiquiátrica. Jorge Leffer. Falando de Temer, obviamente, né? Queridos, adoro vocês, adoro o programa. Uma pergunta, vai ter voto impresso em 2018? Obrigado, Maria de Pelotas. Não, né? Voto impresso. Não, ninguém está pensando nisso. Tu acha que vai ter? O quê? Do... Voto presta atenção no serviço. Não vai ter, não tem dinheiro. Só diz que não tem dinheiro. Tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Tem que pagar o adicional dos juízes eleitorais que ganham mais não sei quantos mil, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não tem dinheiro para... Magda, boa noite. Esses dias eu ouvi um comentário sobre a esquerda e direita do Vitorino, onde ele dizia que na esquerda existem muitas pessoas boas, e foi bem diferente dos comentários dele, geralmente provocando, com razão, a esquerda em geral. Sou de esquerda. É importante destacar que o espectro ideológico de esquerda possui diversas correntes de pensamento. Inclusive, existe uma esquerda, no caso centro-esquerda, que se enquadram como liberais de esquerda, nada de socialismo ou comunismo, mas sim uma social-democracia. Do welfare state, New Deal, seria a priorização do social sem descuidar da economia. Nesse sentido, a centro-direita se aproxima bastante da centro-esquerda, mas a direita sempre prioriza a economia e depois entra no social. Isto é pragmatismo. O restante, infelizmente, são a esquerda e direita tradicionais, paixões, extremismos e radicalismos que têm importância também, mas na prática é difícil de funcionar. Fábio Fleck. Mário. Eu acho o seguinte, que ele tergiversou em cima disso, né? Isso é um tratado, já é quase um tratado, meu amigo. Não, mas você tem razão, existem diversos segmentos da esquerda, né? O marxismo, trotskismo e assim por diante, outros tantos pensamentos diversos que pensam sobre o proletariado, que somos nós, todos nós que somos trabalhadores, né? Agora, e a direita? E esses que ocupam mesmo esses marxistas, esses esquerdistas que ficam nos cargos top, que têm todo o conforto daqueles milionários internacionais. Como é que ficam esses? Seria igual para todo mundo ou apenas para privilegiados que teriam benesses do novo Estado? Essa é a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem pode me explicar o projeto? Hoje eu escutei uma entrevista e o deputado Tarcísio Zimmermann estava falando. Qual é o assunto? Um grupo de empresários, de empresas que estão se unindo para auxiliar na segurança do nosso Estado, tá? Ou com automóveis, enfim, de alguma forma. E tem um projeto na Assembleia Legislativa que permite a eles que tenham um desconto, incidência de um desconto especial em algumas coisas e tal. O PT trancou. PT trancou, não anda, e o deputado Tarcísio Zimmermann estava explicando que mas tem que ver, não pode ser feito assim, porque precisa, mas o governo é que tem a responsabilidade. Então, não querem aprovar este projeto. Eu não tenho conhecimento desse projeto com detalhes, mas no momento em que um grupo de empresários se reúnem para auxiliar na insegurança pública que nós vivemos, não tem que ser muito questionado, sabe? Mas sempre é o PT que questiona. Mas o PT não está interessado em população, olha, melhoria, coisa nenhuma. O PT está interessado. Olha aqui, ó. Você sabe qual é o único partido político que não assinou a Constituição brasileira de 1988? Sabe? Sim. Não assinou a Constituição brasileira. E aí bradam agora porque está na Constituição, porque a Constituição cidadã e não sei o quê. Você sabe qual é o partido que impediu o Fernando Henrique Cardoso de criar o Renda Mínima, que era o Bolsa Família, um projeto da dona Ruth Cardoso? Sim, outro nome. Quem impediu de aprovar no Congresso foi o PT. Qual foi a primeira coisa que o Lula fez? Mudou o nome do projeto e aprovou. É porque assim, ele disse, mas entrou sexta-feira e aí não dá para querer rápido, mas nós temos que ver que essa coisa de dar desconto, que não sei o quê.
Prosopopeia aflasta panina uma bovinos. Coisa óbvia que é só para ser contrário a uma coisa. Ou ele acha legal a senhora que fazia benemerência no shopping em Alvorada e levou 2 tiros no tórax e morreu num assalto. Ou ele acha legal o professor que no sábado, no domingo, à noite, saiu para ir na padaria ali na Independência e está em estado gravíssimo no pronto-socorro porque foi esfaqueado por um marginal. Ou ele acha bacana a pessoa que foi assaltada hoje no final da tarde, no bairro Teresópolis, e os ladrões, os assaltantes foram com o carro dela e a criança junto de 2 anos de idade. É, para matar. Sabe? Então, não faz sentido isso. Magda, mas a situação é muito complicada. Hoje a gente tem que rezar e agradecer a Deus por chegar em casa. Cada vez que a gente chega em casa, ou o filho chega em casa, tem que dar graças a Deus. Exatamente. Porque só Ele nos salva. Porque de resto, a gente pode ser em qualquer horário, em qualquer lugar. Não existe mais, agora de noite eu não posso sair porque é perigoso. Não, não pode sair de manhã. Foi de manhã, de Alvorada. Qualquer manhã. Foi de manhã. Então, quer dizer, a pessoa que era espírita, né, estava recolhendo donativos para o Natal e leva 2 tiros. E são os mesmos ladrões que assaltaram o Bourbon. São os mesmos. As câmeras identificaram, mostraram, são os mesmos caras. Agora... E aí, quando alguém quer ajudar, quando alguém quer preparar, quando alguém quer... A gente, realmente, a segurança pública pertence constitucionalmente para o Estado. Mas depois que deu aquela pesquisa da semana passada dos presídios, que 94% dos presos, 730 mil presos no total hoje, 40% deles provisoriamente, porque ainda não tem uma sentença definitiva. 94% dessas pessoas estão dentro de presídios estaduais. 4%, 5% em delegacias ou outros locais que também são responsabilidade do Estado. E apenas 1% com o governo federal, a gente vê que realmente o Estado não tem condições de suportar isso sozinho, Vitorino. Não tem. E outra coisa... E eles trancam no... A gente pede uma ajuda mínima para a cidadania... Aí eles publicam com destaque na imprensa um policial. Policial afirma que a arma dá falsa sensação de segurança. Falsa? Amiguinho, falsa sensação de segurança com uma arma? O que é isso? Olha, que eu até entendo que o deputado Tarcísio Zimmermann disse que o projeto entrou quinta ou sexta-feira na Assembleia, uma coisa assim, e é segunda-feira. Mas não é essa a resposta que se dá, entendeu? A resposta dele é de complicar. Ele podia ter dito, olha, vocês estão nos cobrando agora essa semana, vamos agilizar, isso é uma coisa importante. Quando tem que votar, aumenta, eles não vão até meia-noite votando? Exatamente. Qual é a coisa mais importante hoje do Estado? Falta de segurança, gente. Falta de segurança. Então, é a vida das pessoas. Sexta, sábado, domingo, debruçado em cima do projeto e tenho certeza que em 3 dias dá pra nessa terça-feira no plenário resolvam. E o que é mais triste é que a polícia vai investigar, identificar, vai prender esses vagabundos. E não sair. Uma semana depois estão soltos. Estou te dizendo, vão sair. E não é a primeira vez que eles fazem isso. Não, vou te contar. Mário Barcelos, vamos falar de aniversários? Vamos falar. O primeiro aniversariante de hoje, o grande compositor francês Hector Berlioz, que fez grande sucesso, grandes obras, inclusive eu tenho 2 CDs com composições do Berlioz. Alfred de Musset, que é um dramaturgo, poeta e novelista francês, também de aniversário hoje. E o grande Robert Koch, que é o que criou, né, que descobriu o bacilo de Koch, não criou, descobriu, né, médico e bacterologista alemão. Carlos Gardel de aniversário hoje. Se vivo fosse, o Gardel estaria de aniversário. Foi a maior expressão do tango, foi um sujeito formidável, morreu num acidente de avião indo para a Colômbia. Outro aniversariante, Alceu Moroso Lima, educador e crítico literário brasileiro, e o grande Noel Rosa, né? Você vê que os dois nasceram no mesmo dia. Noel Rosa, que morreu apenas com 27 anos de idade, que tinha tuberculose, teve uma tuberculose, ele foi tirado por fórceps, né? Então ele tinha um problema no queixo, né? Ele não tinha exatamente queixo, e era um boêmio, ele passava 24 horas bebendo, ali na Lapa, no Rio de Janeiro. É isso, era boêmio. 24 horas bebendo, muito magro e tal, não comia nada. Morreu com 27 anos, apenas 27 anos. Jean Marais,
Jean Marais, um dos maiores atores do cinema francês. Fez obras inesquecíveis. Era uma personalidade, o Jean Marais, né? Como Jean Gabin e outros grandes atores franceses. Outro aniversariante, John Kerry, foi candidato à presidência dos Estados Unidos, perdeu a eleição, mas foi secretário de Estado no último governo do senhor Barack Obama. O Everton de Castro, ator brasileiro que completa hoje 72 anos. E a Brenda Lee. Lembra da Brenda Lee? Jambalaya. Sabe quantos anos? 73 anos no dia. E a Eva Todorei, que morreu. 98 anos. Cristina Onassis, empresária americana, filha de Aristóteles Onassis, que morreu muito cedo, né? Morreu em 1988. O ator brasileiro Mário Gomes, que teve a carreira destruída porque ele era muito mulherengo e aí resolveu sair com uma mulher, com a Beth Faria, que na época era mulher do como é? O Daniel Filho. Do Daniel Filho, aí criaram uma reportagem lá da Cenourinha. Lembra da história do Cenourinha e tal? Tá uma bobagem. Foi uma bobagem, liquidaram com a carreira do rapaz. Mas isso foi por causa da Beth Faria? Olha, bastidores com o Mário Marcelo. Não, mas eu sei porque é a história do Rio de Janeiro, né? A maravilhosa Elisângela, né, que está completando hoje 64 anos. Desistiu... Já foi maravilhosa. Mas continua como pessoa, como ser humano. A experiência, nada como a experiência dos anos longos de vida. O Chicão adora experiência. Eu entrei na Deprê domingo, sabia? Porque eu fiz 60 anos. Já faz mais de 48 horas que ele está assumindo 60. Eu não voltou para 59. Eu tô triste hoje, 60 anos. Acho que não. Mas tudo bem. Com Viagra ou sem Viagra? Não, Viagra é um dos maiores remédios que existe no mundo. Se tu não toma nitrato, o Viagra é um remédio que evita tu ter um infarto fulminante. Escreve o que eu estou dizendo. Isso aí não é eu. Todos os cardiologistas dizem. Inclusive para o pulmão. Eu, quando eu tomo Viagra, eu tomo na veia injetado. Que é Por quê? Porque é melhor para dilatar as artérias, querido. O meu sobrinho é o maior cardiologista. Meu cunhado é top. É direto no cano. Direto no cano. Isso é muito legal. O cano seria muito legal. Gustavo, não piora a coisa. E quem descobriu o Viagra para Porto Alegre, que dava muito Viagra para os pacientes, é um primo meu, doutor José Camargo, no Pereira Filho, que ele dava para pessoas que tinham problema de insuficiência pulmonar, para regular a pressão do pulmão. E depois viram que dava toda essa história de ficar no libido. Eu vou matar metade dos velhinhos por Os caras morrem porque fazem muito esforço, ficam na emoção. Não é um emoção. Cada caso é um caso, não é assim. Vai agora, o senhor morre comendo amendoim também. Amendoim é um viagrão, eu chamo no interior. Só se for com casca. Catuaba, sem casca. Eu nunca tive esse problema, eu nunca fui pra cama com uma mulher nota 4, nota 5. Só 7 tá bom. Deixa eu falar sobre cinema. Quero falar sobre cinema, melhor ainda quando o filme vem de um livro que estourou, né? E eu quero falar do filme Assassinato no Expresso da Meia-Noite. Foi uma pergunta do Thiago. Oriente Expresso. Oriente. Assassinato no Expresso do Oriente. Do Oriente. É que é um outro filme, Expresso da Meia-Noite. Tá, mas não confunde. Vamos de novo. Qual é o filme que tá falando? É o Assassinato no Expresso do Oriente, que era um livro de Agatha Christie, foi super vendido, deu muito dinheiro pra ela. E o nosso telespectador, o Thiago Stout, perguntou se o Marne já assistiu o novo filme. Porque não o assisti já o me novo disse filme. Que são 3 já filmes, eu tenho um filme antigo, li o livro, li alguns livros da Agatha Christie, virginiana também, cria essas maluquices e todos. Hercule Poirot, que era o detetive, baixinho, careca. Eu não posso nem falar em calva mais, porque as pessoas... Detetive, Marne? Eu vou te processar. Falei do Pedro Fonseca, sábado, da calva dele. Já ligaram para a rádio, já me queimando lá. Como é que eu podia? Eu não olhava para o meu próprio nariz. Me queimaram horrores, né? Porque eu falei da calva dele. Ele morria de rir. Bom, e é um filme fantástico, né? E segundo o Vitorino, em cada filme eles estão mudando o assassino. Para ter graça, né? Porque senão perde a graça, né?
todo mundo sabe qual é o assassino. Baixinho e gordinho. A grande sacada da Agatha Christie é manter o mistério nos livros até as últimas 5 páginas. Só fica sabendo que é um assassino. Você lê só as últimas 5 páginas do prólogo. Não, mas o barato é você ler o livro todo, porque a cada 5 páginas você muda de suspeito. Todo mundo é suspeito. E nesse filme... Até o chefe do trem. Essa versão moderna, eles reúnem alguns astros, né? O Johnny Depp, é só astros. E é muito interessante, porque os livros da Agatha Christie são livros de personagens. Então, força os atores, aquela coisa da capacidade interpretativa. Você tem que ser, ao mesmo tempo, suspeito... No tempo em que você é insuspeito. Exatamente. É muito legal. O filme dos anos 80, final dos anos 80, é legal. O primeiro filme, a primeira versão em preto e branco, é maravilhosa. E essa nova certamente não vai ficar. E o Johnny Depp, eu assisti A Fantástica Fábrica de Chocolates. Eu achei esse filme fora de série. Assisti nesse final de semana, me deliciei. Quem é que não gosta de chocolate, né? Vocês não gostam? O antigo clássico eu achava mais... A primeira eu achei mais legal. É bem mas melhor. Chocolate faz bem para a saúde. Chocolate deixa o camarada fortalecido. Dá energia, né? Dá energia e é sensual. Viagra natural. É um Viagra natural. Viu, Chicão? Viagra natural. Mas chocolate... Eu não vou bater o sino para te jogar o sino na cabeça, não vai demorar muito. 6 bairros da nossa cidade ficarão sem água nesta terça-feira. Obviamente que o serviço será interrompido pelo DEMAI. Presta atenção no serviço, então. Pode ser que sim. Vai trabalhar para interligar redes no Jardim Carvalho. Tá? Não é o teu. É o teu? Não é, não. A partir das 9 horas, o abastecimento de água será interrompido nos bairros Jardim Ituçabará, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Vila Mato Sampaio, Vila Jardim, Vila Fátima Pinto. A previsão é de que o serviço seja restabelecido na noite de terça-feira, podendo demorar mais nas partes altas do sistema de distribuição. É bem na minha região. Vai ficar sem água. Isso é desculpa para não tomar banho amanhã. Ela vai vir sem banho. Amanhã não vou tomar banho. Amanhã ela virá sem banho. Vai gastar os cabelos, bastante perfume. Vai ter um motel bem perto da tua casa, que é bom tomar banho. Vai faltar água no motel também. Não, tem caixa d'água. Você coloca uma caixa bem grande e não vai faltar água. Então não precisa ter água, só para ter caixa. Não, a caixa vai terminar a água, mas ajuda. Você chega, semana passada cheguei não tinha água, e agora? E a caixa estava vazia? Não tinha caixa. Não tomou banho de água mineral? Tomei, sim, senhor, escovei os dentes com água, sorte que eu tinha água mineral. Com bolinha ou sem bolinha? Sem gás. Sem bolinha, porque com gás faz mal. É, isso mesmo. Por quê? Carla Krieger. Não interessa, eu acho que essa cadeira minha tá baixando, né? Eu acho que ele trocou a cadeira no cenário. Eu começar agora. Essa pegadinha, Mari. Desculpa. Peraí. Agora melhorou. Eu tava me sentindo meio... Não, desculpa. A Carla mandou trocar. Não vou nem falar agora, não. Olha que tu trocou isso que eu trocou. Se falar de Deus não, alguém pode me processar. Que bárbaro. Defenderam o Tiririca. Será que foi bom? Pergunta a nossa telespectadora Silvana de Luca. Olha o que ela diz. Então, falando que ele já teria tempo para se aposentar, estão falando que ele já teria tempo para se aposentar, que precisava ter discursado como prerrogativa para isto. E que sua vaga, próximo passo, ficaria para um parlamentar tipo genuíno. Não, é isso que para adquirir foro privilegiado. E agora? Isso é tudo bobagem. Abraço, Silvana de Luca. Então, dizer que o substituto dele seria o genuíno, é verdade? O doutor Estevam que me disse isso. Não. Isso é spam que tá correndo na internet. Eu acho que não. Mas a história de que ele usou avião para fazer show, isso é verdade. Bom, isso eu não sei. Isso é verdade. Usou verba de gabinete. Verba de gabinete para fazer show. Usou o aí ela botou assim, lê a minha 2008 a mensagem que eu já mandei. Como é que é? Lê a minha mensagem das 2008 que eu já mandei. Maravilha. Tem uma mensagem interessante aqui de uma telespectadora. Ela manda uma mensagem para trazer um esclarecimento. Ela diz: Vitorino, quero lembrar que o ISSQN tem seu fator gerador a prestação de serviços. Ele é regulado pela Lei Complementar 116 de 2003 e pela Lei Complementar de 2017. O ISS é cobrado no local da prestação de serviço. Portanto, se o serviço é prestado em Porto Alegre, de nada adianta emitir uma nota por Alvorada ou outro município. Dona Regiane Chinoff. Dona Regiane, isso é um mundo ideal, Dona Regiane. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. O que impede que alguém tenha um escritório, um consultório aqui em Porto Alegre e emita uma nota por Alvorada? Tem um endereço em Alvorada. Isso é normal.
Isso acontece e certamente se a proposta do governo municipal avançar nesse sentido, é o que vai acontecer. Aliás, tem uma sacanagem, é sacanagem a expressão para definir o que a cidade de São Paulo faz. São Paulo, Marne, sempre que você emitir uma nota fiscal contra a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo recolhe 5%, porque você não está na cidade de São Paulo e não tem registro na cidade prestador de serviço. Traduzindo no bom português, um cidadão me contrata em Porto Alegre para mim fazer um trabalho, ou melhor, eu contrato um cidadão em São Paulo para prestar qualquer tipo de trabalho para mim, ele emite uma nota fiscal, eu pago ele normalmente. Okay. Se eu emito uma nota fiscal contra um cidadão em São Paulo por uma prestação de serviço de R$10 mil, por exemplo, ele vai me pagar só R$9.500. Porque R$500 da Prefeitura de São Paulo. Na prefeitura. Olha que sacanagem. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Isso, que criaram lá em São Paulo, que agora pagam, qualquer prestador de serviços paga para a cidade de São Paulo se não tiver registro na cidade de São Paulo. Então, mas aqui não é assim? Então, pensando em criar agora o imposto do vento. Como Cada assim? energia eólica. Estão pensando em criar, eu estou lançando em primeira mão. Estão pensando em criar o imposto sobre o vento que move as pás da energia eólica. Prestem atenção no que eu estou denunciando isso hoje. Tem um monte de lugar no Brasil. Mas e agora vai ter cada vez mais. Se atingir a meta, uma energia barata e vai virar uma energia cara. Se atingir a meta, a gente dobra a meta e aí chega na meta. E a Arábia Saudita... E a Dilma, será que já consegue armazenar o vento? Aliás, a ideia deve ter partido dela. Ela queria criar um depósito de vento. Sobre a Arábia Saudita, já sabendo do declínio do petróleo no mundo, o petróleo, vocês lembram, chegou a custar $140 o barril, hoje está em torno de 45, $50. E eles já estão preocupados com o declínio, como eu disse, do petróleo. Eles estão pensando em fontes alternativas de energia e outros negócios para manter o país da família Saúde. A Saudita vai ficar na idade da pedra, sabe por quê? Ela não evoluiu e ela não tem fontes energéticas a não ser o petróleo, que nem Dubai. Dubai construiu uma ilha de turismo, que não é uma ilha, Abu Dhabi também. A Arábia Saudita é muito religiosa, é um estado muito laico, vai ser difícil o futuro da Arábia Saudita. É uma teocracia. Chico, tem razão. A Arábia Saudita é muito grande. Dubai é pequenininho. Os Emirados Árabes são pequenos. Eles sabem que o petróleo é findo ali e vão criando outras alternativas. Abu Dhabi, Dubai, que príncipe de lá. São os dois Emirados mais ricos dos Emirados. São 7 Emirados. São 7 Emirados. Os dois mais ricos é Dubai e Abu Dhabi. E eles estão criando alternativa, porque sabem que em 30, 40 anos... A Arábia Saudita não, vai voltar para o... E a Arábia Saudita é gigantesca. E a fabricação de carros elétricos na Europa disparou, hein? Mas a Toyota não entrou com o Prius aqui? Não, mas hoje... O Chicão, o Prius... O Prius é o carro mais vendido do Japão. O Toyota Prius. Mas só que o governo brasileiro está dificultando a entrada do carro elétrico e do carro híbrido. Sabe por quê? Petrobras. É a fonte de renda e de enriquecimento de partido político e de corrupção. Eles tributaram muito carro elétrico aqui. A corrupção tira bilhões da Petrobras. E isso certamente... O país de primeiro mundo, o Japão, 30% da frota japonesa já é elétrico ou híbrido. E o carro elétrico e híbrido lá fora, Vitorino, ele é o preço do carro normal. Sim. Agora aqui não, ele alguns carros lá fora lançou... Chicão, Paris foi um dos casos mais econômicos, Chicão, mais barato. É pra gente não ter vantagem, porque o elétrico tu vai na tomada e a gasolina Chicão, é pro eu estava lendo um comentário de um especialista, ele disse que nada mais antiquado que um automóvel. Eu também acho. 4 rodas, aquele monstrinho... É verdade de Uber, entendendo? Tu pode dizer que o... Tá, mas eu acho que o automóvel, na acepção do status quo do automóvel, ele está deixando. Está superando há 100 anos é a mesma coisa, há 100 anos é a mesma coisa. Mas só para quem acha que carro é status quo. Mas muita gente ainda acha. Não existe mais isso. A Magda usa o carro dela para trabalho. Eu uso meu carro para trabalhar, eu trabalho. A Carla usa carro não é para passear, para fazer a bonita na rua, ela passa compra um carro zero. Tu quer um carro tipo do Vitorino, né? O carro do Vitorino é um carro de primeiríssimo mundo, um carro top, que tem a cara do Vitorino, que é um advogado de alto nível. Tá bem.
Grandes honorários. Que história é essa, hein? Que o Gilmar Mendes disse que a Corte pode tomar em fevereiro medidas mais fortes contra pré-campanhas do ex-presidente Lula e do deputado federal Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes afirmou que, se comprovado o abuso do poder econômico, os candidatos podem ter a diplomação cassada. Tá louco, né? Tá lá em Washington, falou alguma coisa. Ele solta bandido e vai querer encher o saco que quer se candidatar. Até se candidatar. Não deveria ter limite. Campanha presidencial, campanha eleitoral, imprensa. Libera, rapaz. Isso aqui não é democracia. Não tem como não liberar. Essa lei eleitoral brasileira é nazista. Isso é inspirado no partido nazista, alemão. Só pode ser. Porque, Magda, eleição é a coroação, é a cereja do bolo da democracia. Sem dúvida. Aí na eleição você não pode falar em político, não pode dizer as barbaridades que eles fizeram durante 4 anos, você não pode não sei o quê, não pode publicar não sei o quê, não pode... catar coquinho. Não pode fazer debate. Não pode... Pô, vamos pro inferno, rapaz. Tem que liberar. A lei eleitoral brasileira é nazista. É para esconder político corrupto e ladrão. Que forte. Viaduto em obra terá nome de Dona Marisa Letícia. Após 10 meses desde a apresentação da proposta, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou, nesta segunda-feira, a denominação Dona Marisa Letícia. Quem vai inaugurar? O ex-presidente. Que maravilha. Quem vai inaugurar? Deve ser o senhor Lula. Deve ser pelos serviços prestados à nação. Deve ser. O projeto, originalmente apresentado pela bancada do PT, previa a adoção do nome de Dona Marisa, morta em fevereiro e tal. Diante da resistência dos governistas, avalizados pelo prefeito João Dória, o PT não conseguiu reunir e tal. Então, Dona Marisa Letícia, que não sabia de nada... Mas é culpada de tudo. Mas é a culpada de tudo. Vai ser nome de viaduto. Beijo pra vocês. Durmam bem. Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.